Hoje nós vamos ter o quadro Perguntas e Respostas. Vocês já sabem que devem comentar aqui embaixo, mandem suas perguntas, porque quem sabe a próxima pergunta a ser respondida pode ser a sua. Então vamos lá, a pergunta que a mãe me fez foi: cólica é a mesma coisa de gases? Eu não sei quando minha bebê sofre de gases. Ela está com cólicas. Bem, então essa mãe ela quer diferenciar a cólica dos gases, mas ela já falou que a bebê tem cólica. Então é o seguinte, a gente tem que falar de uma gradação na produção de gases. Primeira etapa, primeira fase que a gente tem que ter em mente é que os gases são produzidos normalmente em qualquer ser humano. A gente come, parte dessa nossa digestão é esperado que haja formação de gases, as bactérias fermentam, né? Os carboidratos, os alimentos no nosso intestino, e essa formação de gases é esperada, numa quantidade também que a gente tolera. Isso quer dizer, uma quantidade pequena. Quando a alimentação, seja num adulto ou num bebê, por mais que seja recém-nascido, prematuro, ou um bebê de 2 meses, por exemplo, se eu tenho um alimento que aumenta essa produção de gases, ou no caso uma alimentação que aumenta essa produção de gases, eu vou daquele nível basal, tolerável, aumentar esse volume de gases e entrar num patamar que eu já vou ter os gases que incomodam, que irritam, que dão desconforto e que dão também dor. Um nível de dor que pode ser menor. Conforme essa alimentação mantém esse quadro de produção de gases maior e acúmulo de gases, eu começo a aumentar, então, essa produção de gases, esse desconforto se torna maior, a dor se torna mais evidente e geralmente é no final do dia, seja um adulto ou seja um bebê, que o desconforto fica muito evidente. Essa evolução, essa gradação da formação e acúmulo de gases é o que a gente vai conseguir diferenciar aqueles gases normais, em quantidade tolerável, que você tem, um adulto tem, um bebê também vai ter, para quando a produção é mais alta, a gente entrar dentro do diagnóstico da cólica. Isso quer dizer, a cólica ela pode ser leve, moderada ou intensa, né? O bebê apresentando cada um desses níveis, grau de maior desconforto, de maior irritabilidade e choro, sendo aquela cólica clássica um choro realmente inconsolável. Eu já tive uma bebê assim, eu sei o que é, a gente tenta dar peito, não pega, tenta botar para dormir, não é sono, não dorme. A gente dá um banho para acalmar, muitas vezes não é o suficiente. A criança vai dormir por exaustão depois de muitas horas chorando. Esse é o nível clássico, mas existem os níveis intermediários. Então, se o seu bebê tem gases e você observa nele desconforto, irritabilidade, é um bebê que geme, se contorce, estica a perninha de forma irritada, mama agitado, dorme pouco, não relaxa, tem um sono muito picado, mais do que o usual, que é importante você também consultar tabelas de horários de sono de bebê, perguntar para o pediatra, né, relatar como tem sido a rotina do bebê. Se já entrar nesse padrão de um bebê que está incomodado, a gente já considera que aqueles gases eles estão dentro de um diagnóstico de cólica, seja leve, moderado ou intenso. Se os gases não dão nenhum incômodo no bebê, nenhum desconforto, a gente não vai chamar isso de cólica. Os gases, o bebê, ele para, às vezes solta os gases e segue o dia dele. Segue dormindo, segue mamando, segue relaxado, segue a rotina. Agora um cuidado. A gente tem bebês que apresentam um quadro de disquesia, que é um quadro que às vezes o bebê não tem um excesso de gases. Ele tem a dificuldade em evacuar e soltar os gases. É um bebê que põe muita força e não consegue soltar os gases ou evacuar. É um outro quadro que depois vocês podem consultar aqui no meu canal, onde eu explico o que é a disquesia, como diferenciar da cólica. Mas quando a gente vai diferenciar os gases da cólica, o que vocês precisam ter claramente para diferenciar o bebê está incomodado? Se sim, é um grau de cólica. Se esses gases não incomodam em nada o bebê, é gases apenas, gases normais. Gases fisiológicos, gases dentro do esperado. O bebê solta muitos gases. Ele mama bem? Ótimo, então ele está soltando os gases. Tudo bem, mas ele está incomodado? Ele tem desconforto? Ele perdeu qualidade na rotina de sono, de relaxamento? Aí, aquilo que eu expliquei para vocês. A gente vai classificar essa cólica, né? Ver em qual nível o bebê se encontra e, obviamente, colocar os meios para diminuir e reverter essa cólica, tudo que a gente tem hoje em mãos, né? Cada vez fica mais claro a importância da alimentação da mãe, da suplementação, da mãe principalmente. Eu defendo primeiro a suplementação da mãe a nível de uso de probiótico, tá? Isso a gente vê um grande resultado. Então foquem nesse tratamento
para que independente do nível vocês vejam o seu bebê melhor. Eu vou inclusive voltar aqui na pergunta, porque a própria pergunta da mãe já é confusa, mostra que de fato não é simples a diferenciação da cólica para os gases. Ela fala, eu não sei se quando minha bebê sofre de gases, se ela tem cólica. Não fica claro, na verdade, se ela sabe se o bebê tem cólica ou não. Sofrer de gases, eu já vou te responder, é cólica. Observem que o sofrimento, o desconforto, o incômodo, a dor é cólica. Gases normais são aqueles gases que não incomodam. Pensa você um adulto, né? Vamos supor que um dia você comeu uma feijoada em um grande volume, às vezes no preparo tinha mais pimenta do que usualmente você colocaria, que é algo que pode também irritar a mucosa gástrica e intestinal, também promovendo uma formação de gases. Enfim, você comeu aquele alimento, foi, por exemplo, para um trabalho, num lugar, um ambiente que você não podia toda hora ir ao banheiro, recorrer, estava em reunião, preso em reunião. Você não conseguiu soltar muitos gases. Chega o final do dia, aquela maior produção de gases porque você comeu bastante feijão, da feijoada. Você não soltou esses gases, não liberou os gases, você concentrou os gases. Quando chegar no final do dia, muito provavelmente você pode estar com dor, com cólica intestinal de gases. Então, esse final do dia, você entra no quadro característico de cólica, igual é para um bebê. Se você tivesse soltado esses gases ao longo do dia, talvez a quantidade de gás produzido e gás liberado, se for equivalente, não te dá desconforto nenhum. Se você produziu mais gases e soltou menos do que precisava, ainda existe um acúmulo final. Se você produziu muitos gases e não soltou nada, um exemplo aí que eu falei da reunião, no caso de um adulto, né, querendo aqui fazer uma analogia para você entender, se você produziu gases, mas não soltou nada, também no final do dia você vai ter desconforto. Então essa equação do quanto se produz de gases e o quanto se libera de gases é o que vai determinar a cólica. Controlar a alimentação que o bebê recebe, seja o tipo de fórmula, seja a alimentação da mãe, né, ajustar a alimentação da mãe para que através do leite o bebê produza menos gases, é fundamental, porque a produção de gases é um fator diretamente proporcional que vai terminar o dia nessa equação. Vai ter cólica ou não vai? Eliminar os gases também é importante. Então, bebês com disquesia, além da cólica, são bebês que estão incomodados o dia inteiro. Mas também favorecer que esse bebê solte os gases. E aí vocês já sabem, de cabeça, eu tenho um vídeo aqui também no YouTube sobre como aliviar os gases, como facilitar que o bebê elimine os gases. Então, o que a gente precisa é diminuir a produção de gases e favorecer que esse bebê solte os gases normais, tá bom? Para que assim, ao final do dia, a equação seja não ter cólica. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no meu canal.